último episódio da temporada de As5, muita coisa pra dizer. Falei várias vezes, do quanto eu estava gostando da temporada, de como achava que a série estava desenvolvendo algumas tramas super interessantes e tal. Mas preciso comentar, que assim, algumas dessas histórias nesse final de temporada me pareceram muito jogadas e não desenvolvidas o suficiente. Como se tivesse fechado tudo rápido demais, para caber nos 30 minutos de episódio. Enfim, foi meio a minha impressão. E eu já vou começar falando de uma das minhas personagens favoritas, a Lika. Gente, o que foi que aconteceu com a Lika? Sério, eu não vou falar de todo o relacionamento dela com a Samantha, durante Malhação, Viva a Diferença, até porque eu nem posso. Então, eu vou focar só no que foi mostrado da Lika, em As5, ok? A gente encontra a Lika, no começo da temporada, completamente irresponsável. Ela mora num apartamento gigante, mas que assim, ele é pago pela sua mãe. E a Lika tá vivendo só de farra, Todo dia uma mulher diferente, muita bebida, zero compromisso com nada. E aí, a partir do momento em que a Benê vai morar com ela, a Lika começa a mostrar que vai tentar, pelo menos, olhar as outras pessoas além de si mesma. E depois de perder a mesada, ela acaba até conseguindo um emprego e começa a passar a ser um pouco mais responsável. E assim, teve um momento, que depois de se envolver com a jornalista casada, se sentir usada, ela aos tropeços parece que vai tentar ser uma pessoa melhor, menos egoísta e voltada exclusivamente às próprias necessidades, Porque assim, é importante se priorizar. Eu defendo isso, É importante se colocar como pessoa central da própria vida, mas o que a Lika faz é passar completamente por cima de todo e qualquer sentimento das outras pessoas. Ela nunca pensa no outro, sabe? E aí depois ela não consegue arcar com as consequências das próprias atitudes. Mas por um tempo, durante a temporada, chegou a parecer que a Lika ia começar a assumir responsabilidades, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Mas a gente foi trouxa, porque o que acontece? Ela começa a se relacionar com a Samantha, enquanto a Sam ainda tá namorando, Ela namorava com a Renata e tal. E chegou um ponto que a Lika aceitou o lugar de a outra. Só que no momento que a Samantha acabou o relacionamento com a Renata, o que a Lika fez? Ela surtou, deu um bolo na Samantha e começou a ignorar completamente os sentimentos da ex-namorada. E pra piorar, ela não entregou o texto sobre a geração Z que ela precisava escrever, O que também pesa pra Samantha, porque foi ela que ajudou a Lika a conseguir um emprego. Mas a cereja do bolo? A Lika, depois de ver a porcaria que fez, de ouvir um monte de coisa da Samantha, e acabar precisando resolver uma infiltração, não só no seu apartamento, como no condomínio todo, ela acha que pode simplesmente chegar, pedir desculpas e mais, pedir a Samantha em casamento, porque agora, como num passe de mágica, a Lika se tornou uma pessoa responsável. Olha, mas me poupe, viu? Porque assim, o nível de absurdo desse arco narrativo, assim, eu não sei nem dizer o tamanho, sabe? Ele é gigante. Parece que sempre arruma uma forma de fazer a Lika parecer que vai evoluir e aí em seguida ela dá 3 passos para trás. Existem pessoas assim, é óbvio, só que da forma que a série trouxe isso não fez sentido, não trouxe credibilidade. E é extremamente decepcionante ver isso acontecendo, sabe? Principalmente com uma personagem como a Lika, porque ela é muito interessante. Enfim, eu fiquei revoltada, sabe? Eu fiquei muito chateada com como trabalharam a personagem. A Manuela Liperti, a atriz que faz a Lika, ela é maravilhosa. E infelizmente não desenvolveram a personagem com a profundidade que a atriz merecia. Porque de verdade eu acho que ela merecia muito mais. Outra personagem que merecia muito mais era ela. Quando a gente analisa a trama dela, como um todo, dá pra pensar, mas que bagunça sem tamanho. Veja bem, ela volta ao Brasil para o enterro da mãe da Tina, que é sua cunhada também, e ela fica. Ela fica no Brasil para fazer sua dissertação, vai entregar por e-mail e ok, está beleza.
Focam nisso por uns poucos episódios, né? E depois esquecem completamente essa parte da trama da Ellen e passam a focar totalmente na questão amorosa. Tinham tudo para ter desenvolvido as dúvidas que a personagem tinha com relação ao casamento, sabe? Inclusive, nem precisava usar a coisa da traição, porque parece que sempre, né, que a série tinha alguma questão romântica para resolver, os roteiristas de As-5 jogavam a traição, né? Então a série caía na coisa da traição sempre. E no fim, não desenvolvia isso bem. Porque cadê a conversa entre a Ellen e o Omar? Cadê a profundidade para tratar de uma questão tão complexa quanto o casamento e as dúvidas que muitas pessoas têm, né, que podem surgir ao dar um passo como esse dentro de um relacionamento? E até para trabalhar a questão da traição, sabe? O negócio podia ter sido muito mais bem desenvolvido, muito mais bem tratado, né? E, assim, ela simplesmente transou com o Lito e foi só isso. Nem pra série trazer de fato o que isso significou pra Ellen, sabe? As-5 não trouxe. Porque assim, a Ellen já tinha dúvidas quanto ao casamento e a coisa com o Lito batia nessa questão também, sabe? Batia na questão das dúvidas quanto ao casamento. E isso merecia uma explanação mais aprofundada. Tinha muito potencial, mas acabou que ficou jogado. E aí, a gente tem a questão da dissertação, que a Ellen voltou para os Estados Unidos, depois de toda essa treta com o noivado e tal, ela voltou para os Estados Unidos para defender. Primeiro, o que foi aquela conversa com o ex? Ela trai o cara e age como se ele tivesse sendo a pessoa difícil. Assim, não é porque ela é uma das protagonistas da série que os roteiristas de As-5, assim, precisam passar pano pra ela em tudo, sabe? Porque, assim, a Ellen que fez besteira. Ela agiu de forma pouco justa com o Omar. E ela deveria assumir a responsabilidade pelo que ela fez. Aquilo. A série fala dessas características, né? Dessa característica específica da geração Z, mas não consegue colocar isso na trama sem passar pano. E isso é um problema. De verdade. Assim, frustrante. Mas enfim, para piorar, ela prende a própria orientadora numa sala. E gente, pelo amor de Deus, qual estudante com noção faz um negócio desses? E ela ainda resolve mudar o projeto de um dia para o outro e consegue tirar a nota máxima. Ela merecia ter perdido o trabalho todo, isso sim. Eu sou muito a favor de ser criativo, inovador, mas assim, é importante ter o mínimo de respeito, sabe? O mínimo, e a Ellen não teve. Mais uma vez ela age como vítima, sabe? Quando na verdade era ela que andava sendo relapsa com a dissertação e a orientadora não tinha que passar a mão na cabeça dela. Pense no negócio que me tira do sério, pense no negócio que me chateia, essa coisa da pessoa que não consegue assumir os próprios erros e sai culpando tudo e todos para não ter que lidar com o peso e a responsabilidade das próprias escolhas, sabe? E aí eu acho que a série, ela, enfim, errou feio, errou rude nisso aí, sabe? Não gostei de jeito nenhum. E aí chegamos na Tina. Como todas as personagens, ela podia ter algumas das próprias questões mais bem trabalhadas, mas não acho que ela sofre do mesmo mal que a Lika e a Ellen. A gente consegue ver um pouco dos problemas do relacionamento da Tina com o Anderson, né? E, ok, podia ser mais aprofundado, podia, né? Mas a série tinha episódios de 30 minutos, então é isso, né? 30 minutos não dá muito tempo de desenvolver muita coisa. A questão é que a série começa com o enterro da mãe da Tina. Era o ponto de partida e em nenhum episódio a série lidou com a questão do luto de verdade. Gente, como assim? Tirando algumas ceninhas da Tina com a irmã ainda nos primeiros episódios da série, da temporada, só vão citar essa questão agora, no episódio 10, no último episódio. E assim, muito rapidamente, porque em meio à crise que a Tina estava passando, a irmã dela descobriu que as roupas da mãe não tinham sido doadas. Então, assim, a Tina não fez nada. E definitivamente, pra mim, isso é um problema. Mas ainda assim, eu achei que a questão do relacionamento, né, da Tina com o Anderson e os problemas dela com as mídias sociais foram interessantes e foi tudo aceitar. Só que aí chegamos a Kayla. Eu acho que a Kayla tinha tudo pra ter uma trama ótima.
Só que eu achei tudo meio decepcionante. Primeiro, a gente vai falar sobre ela ser mãe solo, ok? Assim, não foi ela que teve 2 caras brigando pra criar o Tonico em Malhação? Onde é que esses 2 foram parar? Por que raios a série não explicou nada disso? E simplesmente a série mostrou a Keila tendo que se virar em 1000 pra poder dar conta de criar o filho sozinha. Segundo, cadê a rede de apoio dessa jovem? Ok, ela tem as amigas, mas quando a série começa, ela não via as meninas fazia 3 anos. Então, as amigas elas não estavam sendo de verdade rede de apoio para aquela. E aí, outra coisa, cadê a família? Tudo isso merecia uma resposta e se passaram 10 episódios e a gente não teve nenhuma. E ainda temos o agravante da Keila deixar o Tonico, o filho, com qualquer pessoa. Até o Nen cuidou do menino. Eu achei problemático, sabe? De verdade. E aí a gente chega à parte 2 do desenvolvimento da Keila. A sua vida amorosa. Ok, a guria ficou muito tempo na seca. Ok, a gente entendeu. Só que aí ela acaba namorando o primeiro cara com quem ela consegue transar. E aí depois fica dando mole pra qualquer outro cara que aparece. Só que ela continuou com o agroboy. E pra surpresa de 0 pessoas, o agroboy acabou sendo machista e dizendo um monte de porcaria. Pra mim já era esperado, mas o mais irônico é que bastou uma chamada nele e o cara magicamente percebeu o próprio machismo, assim, sério? Algo que eu sempre falo, né, quando eu tô dando aula de roteiro, é sobre verossimilhança. O público, ele não costuma comprar quando filmes, séries, novela, enfim, o que é que seja, tenta vender qualquer coisa como verdade, mesmo que não faça sentido. E vivendo no mundo machista que a gente vive, sabe, é óbvio que o cara não ia mudar magicamente, porque isso nunca acontece. E passar pano pra boy machista é um negócio que, assim, eu não suporto e me perdoem, pra mim isso que a série fez foi passar pano. Se tiver segunda temporada, que eu acredito sim que vai ter, eu realmente espero, sabe, que deem oportunidade da Keila começar a desenvolver mais as suas questões profissionais, desenvolver as coisas que ela quer, ir atrás de empregos que ela possa ficar, e, enfim, mostrar melhor tudo, sabe, da vida dela, porque, enfim, achei que foi, como muita coisa em As5, superficial. E aí, chegamos na Benê, né? E falar da Benê é automaticamente pensar na sua sexualidade e no Nen. A temporada inteira foi voltada para essa descoberta do sexo numa pessoa que não faz parte do espectro assexual e passou assim 6 anos num relacionamento e fez sexo apenas 2 vezes. A narrativa da Benê é a única dentre as 5 que eu acho que foi mais coerente, de verdade. Porque assim, focaram em um ponto e conseguiram desenvolver isso, sabe? Durante os 10 episódios de 30 minutos. Sim, 30 minutos. Vou de novo reclamar que a duração prejudicou a série, sabe? A grande questão da Benê é entender o que a atrai, o que a faz sentir desejo sexual, e o Nen acabou fazendo parte disso tudo, né? E mais, eu sinto que o que ela sente por ele vai além do sexual. Eles são amigos, mas existem também os sentimentos românticos. Eu gosto de como trouxeram a questão da pornografia e de como o vício em pornografia pode trazer dificuldades no sexo. Obviamente, isso não acontece com todo viciado, né, em pornografia, mas acontece com alguma frequência. E eu gostei de como a Benê sempre esteve disposta a explorar a própria sexualidade, sabe? E tudo isso enquanto ela lidava com a questão do vício, né, do Nen. E vice-versa, ele também estava ali para ela, sabe? Mas eu tive minhas questões com os acontecimentos do último episódio. E antes que alguém venha dizer que eu tenho a mente fechada, que eu não gostei por causa disso e tal. Gente, eu não tô falando deles terem levado uma nova pessoa pro quarto. Acho válido que eles façam o que foi interessante pra eles, sabe? O meu problema é que ao invés de explorarem, sabe, o quanto a pornografia ensina pessoas a fazer sexo de um jeito totalmente irreal, né, cria essa ideia irreal e que não traz prazer pra mulher, o que a série fez foi resolver dar uma de descolada e fazer com que o casal levasse mais uma pessoa pra transar junto com eles, né,
enquanto deixam mal resolvido o vício do Nen. Por que ele não estava fazendo terapia para melhorar do vício? Porque ele e a Benê não conversaram mais, sabe, sobre as questões que eles tinham. Por que eles não pensaram em de fato conversar sobre o que dava ou não prazer a ela? Porque não foram testar coisas diferentes entre os dois para ver o que é que poderia dar certo ou não? Nada disso aconteceu. Então eu acho que a série, mais uma vez, foi pelo caminho mais fácil, pelo mais simples e acabou perdendo uma grande oportunidade de explorar melhor as coisas, sabe? E é aí que eu acabo incomodada, mesmo achando que a trama dela foi melhor do que as outras. Enfim, eu até gostei da série, cheguei até a pensar em trazer conteúdo de Malhação Viva a Diferença, né, aqui para o canal. Mas eu realmente acho que nos últimos episódios a série não uniu as pontas soltas, não finalizou todas as coisas que precisava para que o final de temporada fosse realmente satisfatório. Eu realmente espero que tenha uma segunda temporada, mas assim, que na próxima os roteiristas eles arrumem a bagunça gigante que eles fizeram com esse final de temporada. E assim, também espero que talvez os episódios tenham pelo menos 45 minutos, porque com 30 minutos nada foi desenvolvido direito e ficou um monte de coisa sem finalização. Mas eu quero saber de você. Afinal, você gostou das 5? Gostou do último episódio? Gostou da temporada? Me conta aí nos comentários e é isso. Tchau!